Jesus não voltar antes, para os nossos filhos, para os nossos netos, tataranetos e assim por diante. Tá? Então, Deus não vai mudar nunca o que Ele tem para nós e a segurança para nós, e você precisa se atentar para isso, para que você não fuja do padrão que Deus tem para a sua vida, tem para a nossa vida. Porque, infelizmente, irmãos, a gente vê que a pressão que o mundo faz, e você ouve muitas vezes, você ouvir assim, olha, o mundo entrou para dentro da igreja. Né? Aí você já ouviu essa expressão? O mundo está entrando para dentro da igreja? O que é isso? O padrão do mundo está entrando para dentro da igreja. Aquilo que o mundo faz, a igreja está querendo fazer também. Mas nós somos a referência. Nós somos o sal e a luz do mundo. Então nós somos o padrão. Você é o padrão. Amém? Glória a Deus. Eu não estou escutando você dizer amém. Amém? Agora olha para o seu irmão, se você quiser e desejar, fala assim, ó, você é o padrão. Então você não pode baixar o padrão. Tá? Você não pode baixar o padrão. Então, nós, a igreja, irmãos, temos que atentar para o padrão que Deus tem para a igreja. O padrão que nós temos, que Deus tem para a igreja, é um padrão totalmente diferente, de excelência. Não é isso? Eu quero ler com os irmãos em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Ele fala assim, ó. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, porém, desses também, porque são pessoas assim como que se intrometem pelas casas e conquistam as mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de James e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram as suas mentes corrompidas, são reprovados na fé, contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, e a insensatez que lhes é própria, se manifestará declaradamente a todos. Aí ele fala, tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganadores. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tenho aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus.
toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas ações. Então, amados, olha que interessante. Então nós temos, a Bíblia fala de um padrão mundano e de um padrão bíblico, um padrão que Paulo passa para nós e nos ensina que esse é o exemplo que nós devemos seguir. E nós vemos que na Bíblia, nós vemos exemplos de pessoas que seguiram padrões distintos, que seguiram caminhos diferentes, né? Eles se deixaram levar. Se nós formos citar aqui, do lado negativo, qual a primeira pessoa que seguiu o caminho errado? Você se lembra das Escrituras quem foi? Hein? Que seguiu um caminho errado, né? Que a Bíblia fala, primeiro houve o pecado, né? Lógico, lá a queda de Adão e Eva. Mas, daí para frente, vamos começar dos filhos, né? De Adão e Eva. Começou já, quem teve um comportamento negativo? Caim já começou fazendo o quê? Ele desobedeceu, desagradou a Deus, né? Não ofereceu a Deus a oferta que agradava a Deus, e com isso ele se irou contra o irmão. Ele foi e matou o irmão. Esse é o padrão demoníaco, mundano, né? Que nós vemos que esse caminho leva aonde, irmãos? Onde vai parar? A morte, né? Então você tem exemplo aí de Caim, você teve o exemplo de pessoas que estiveram tão perto de Jesus, né? Que fez parte da equipe de Jesus, que escolheu um péssimo caminho, seguiu um exemplo maligno, né? Ele aceitou trair Jesus por algumas moedas, que foi Judas, né? Ele aceitou um padrão mundano, ele optou por uma atitude de trair o seu mestre, trair aquele que é o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, né? Então nós temos alguns exemplos nas Escrituras. A Bíblia fala de Balaão, que era um profeta, que começou a negociar, a fazer comércio do seu ministério, do dom que ele tinha recebido, né? Profetizar em troca de dinheiro, né? Nós temos muitos exemplos negativos nas Escrituras, de pessoas que escolheram o caminho. A Bíblia fala de Elimas, que queria comprar o dom de Deus, né? Com dinheiro também, né? Pessoas que seguiram o caminho errado, que começaram até andar, estiveram perto de Jesus e seguiram o padrão deste mundo. E nós vemos que essas pessoas, a Bíblia diz aqui, eu queria ler de novo com você, esse versículo, que está em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 13, diz assim: todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Preste atenção, irmãos. O caminho errado, o padrão errado, o padrão moral, o padrão que a pessoa escolhe errado, o padrão do mundo, o padrão do engano, né? As pessoas, por exemplo, que escolhem a mentira para fazer parte da sua vida, que gostam de enganar, passar os outros para trás, até elas querem achar que são espertas. Meu pai, eu falo uma coisa para ele, eu faço outra. Eu falo para o meu pai que vou num lugar, vou no outro. Na minha casa, ninguém me conhece, porque lá em casa eu sou um santo. Mas fora de casa, é outra coisa. A atitude das pessoas que optam por
andar por este caminho do engano, da mentira, né? O caminho da falsidade, o caminho largo que a Bíblia fala, que é fazer as coisas que não deveriam, que são contrárias à vontade de Deus, né? Pessoas que optam pelo caminho da preguiça, né? Não querem enfrentar a realidade da vida. Alguns se lançam aí, né? Vai viver nas ruas, não quer saber de trabalhar, não quer enfrentar a realidade, não quer buscar Deus, quer desfrutar dos prazeres da carne, né? Aqueles que optam por desfrutar, alimentar a carne, os prazeres da carne. Na verdade, a Bíblia fala que as pessoas que fazem isso, elas estão enganando e sendo enganadas. Então a pessoa está no engano, né? As pessoas que se posicionam, são opositores de Deus, querem dizer que esse caminho de Deus que o pessoal fica falando aí, isso é tudo caminho de mentira, é caminho de gente boba, porque Deus não está nem aí, Deus é outro. Laboratório e compra um ser humano, não, a não ser que seja fecundado, né? Um espermatozoide de um homem e tal. Mas você não fabrica, ninguém fabrica, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos criar um homem aqui do nada. Vai criar como? Ninguém cria isso. Tem como negar que Deus fez o homem, que Deus criou o universo, e as pessoas estão querendo negar, estão enganadas e sendo enganando, tentando enganar, estão enganadas. Então, o caminho, irmãos, que Deus, o padrão que Deus tem para nós, o caminho que Deus tem para nós, é o padrão da verdade. Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, né? E nós devemos atentar para a palavra de Deus, né? Então Deus tem um padrão para você, cristão, para você, cristã, para você que é servo de Deus, né? Deus tem um padrão de você ser uma pessoa diferenciada, né? Então, a Bíblia diz aqui que quem está vivendo no engano, ele está enganado e enganando, eles não irão longe, né? Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, olha, irmãos, o caminho, o padrão que muita gente escolhe é esse, é o caminho de mal a pior. Você pensou uma coisa, às vezes a pessoa fala, mas está muito mal as coisas. E a pessoa, além de estar mal, está piorando. É o caminho de mal a pior. A pessoa não está bem, aí o que ele faz? Eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma bruxaria aí para poder resolver. Ele está indo de mal a pior. Eu vou mentir. Daqui para frente eu vou falar mentira para ver ser bem sucedido. Que nada, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, irmãos, preste atenção, o que Paulo está nos ensinando, que Deus tem um padrão para nós, estabelecido, um padrão de vida, de ética, de moral, de comportamento, de família, que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar. Deus tem um padrão para a família. Deus tem um padrão para você como pessoa. Deus tem um padrão para você como cristão. Deus tem um padrão que é abençoado e que para a sua vida. Agora, quem opta por esse caminho, infelizmente, diz as Escrituras que eles vão de mal a pior. Porque a Bíblia diz, né, no primeira parte aqui, que nós começamos a ler, que as Escrituras nos afirmam como é que vai ser as coisas nos últimos tempos. É isso que a gente está vendo.
A Bíblia diz que nos últimos tempos, vai lá, versículos 2. O versículo 1 fala que serão terríveis, né? E versículo 2 vai dizer assim, que os homens amarão mais a si mesmos, né? Então eles amarão mais a si mesmos do que a Deus, do que o padrão que Deus tem para a vida dele. Então, aquela velha história assim, ó, eu faço aquilo que eu sinto bem, eu senti vontade, eu senti prazer. Eu não estou nem aí com o que Deus fala, o importante é que eu me senti bem fazendo. Ah, não. O pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso. Mas a consequência do pecado é terrível. É a morte. Então, essa história da pessoa amar mais a si mesmo do que a Deus, do que ao próximo, né? Isso é terrível. Então, os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos. Você já viu como é que está a questão dos homens, como os homens têm sido ultimamente? As pessoas têm sido? É uma ganância terrível, gente. A pessoa só pensa em dinheiro, só pensa em levar vantagem. Né? Se brincar até na igreja, a pessoa quer passar os outros para trás. Né? Se ele estiver na vitrine, está tudo bem, mas se ele não estiver na vitrine, se ele tiver que ficar no bastidor, ele não aceita. Ganancioso. Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Os homens serão também o quê? Arrogantes. Uma arrogância tremenda. Né? Presunçosos. Olha, chegarão ao ponto de ser blasfemos. Blasfemar contra Deus. Desrespeitosos. Você está ouvindo toda hora falando assim, olha, acabou o respeito. Você já ouve isso aí toda hora ou não ouve não? Acabou o respeito. A gente vê, assim, uma coisa que, quando eu era criança, ai de mim, pelo menos pensar em levantar a voz contra o meu pai, minha mãe. Eu não podia fazer isso, eu não fazia isso de jeito nenhum. Eu sabia que eu tinha que respeitar meu pai e minha mãe. Alguém que era superior. Na época que eu era criança, eu não ouvia falar que a polícia era atacada por bandido. Hoje, a polícia é atacada por bandido toda hora. A gente está vendo essas coisas acontecer. Isso é cumprimento profético aqui, irmãos, que está acontecendo. Então, desrespeitosos aos pais, está escrito aqui, ó, ingratos. Ah, meu Deus, hoje esse negócio de ingratidão aqui é até brincadeira falar, né? Você faz favor, você cuida, você ajuda a pessoa vira para você, fala mal de você, não reconhece aquilo que você fez e sai te defamando ainda. Não há gratidão. Assim é os últimos tempos, irmãos. E se a gente não estiver vivendo esses últimos tempos, que será então os últimos tempos, hein? Isso aqui não é tudo que está acontecendo, irmãos? Paulo exagerou alguma coisa aqui? Não. Exagerou alguma coisa? Está cumprido ou não está? Você está vendo isso ou não? Você está vivendo isso ou não? Está vivendo. Então é o que está acontecendo. Esse é o padrão do mundo, irmãos. Esse é o padrão do homem sem padrão, que não observa o padrão de Deus. Então, olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Ingratos, ímpios, que agem de forma totalmente ímpia, maldosa. Atitude assim, ímpia mesmo, de pessoas mundana. As pessoas estão vivendo assim, a Bíblia fala sem amor. Como é que está o amor no nosso meio, irmãos? Onde você vive, onde você trabalha, como é que está as pessoas têm vivido? Está cheio de amor lá? Está uma maravilha, não? Como é que está? Você sai na rua, você só vê amor, né? Você só vê as pessoas praticando o amor. Só se for o amor do sexo ilícito, né? Porque do mais aí não tem amor não é que eles chamam de amor. Porque amor mesmo, que é o amor de Deus, o amor ao próximo, o amor que a Bíblia nos ensina,
sem amor. Incapaz de perdoar. Olha, irmãos, você tem visto as pessoas dizer assim, tomara que morra. Aquele ali tem que morrer mesmo. Que me fez, me perdoou de jeito nenhum. Vou levar comigo no caixão. Tomara que venham os demônios, o inferno já leva logo. O que ele me fez, o que ela me fez, não perdoa. Querem vingança. É o que a Bíblia está falando aqui que vai acontecer. Nos últimos tempos que vai acontecer isso aqui. Estamos ou não estamos? Nos últimos tempos. Você está vendo isso aí, não? Não é assim que está acontecendo? Hein, gente? Então, incapazes de perdoar, caluniadores. A gente não vê isso aqui, não, né? Gente que aplica, caluniadores, né? Defama, que dá o golpe. Você não vê isso, né? Não está acontecendo. Você não vê isso aqui, não, né? Isso aqui talvez vai ser mais para frente. Ou não? Já está acontecendo, não? Está acontecendo. Sem domínio próprio. Aqui é o pavio curto, né? Qualquer coisinha, como é que fala aí? Eu saio, me dá 5 minutos, eu rodo a baiana. Então, sem domínio próprio. Gente, a gente vê isso assim acontecendo no meio da igreja, às vezes. Esses irmãos não têm domínio próprio. Um fala uma coisa, ele não gostou, ele já retruca. Né? Já dá uma resposta agressiva. Você fala domínio próprio. Um marido fala uma coisa, o outro já, a esposa já dá um troco também, né? Já dá um troco. Então, irmãos, isso aqui é falta de domínio próprio, né? Isso é padrão mundano. Isso não é para mim e para você, não. Mas nos últimos tempos vai acontecer isso aqui, ó. Cruéis. Quanta crueldade, né, irmãos? A gente tem visto, né? Meu Deus do céu, outro dia passou aquela cena daquele pai que não deixava a filhinha dormir, dando uma cebola para ela comer. Colando a menina para poder ficar sentada para não dormir. O que está acontecendo, gente? Hein? Que coisa, né? A pessoa chega, vê o outro trabalhando, dá tiro, mata. Mata. Como se estivesse matando um animal. Para comer. Porque não pode matar nem animal assim, mas se for para sobrevivência, né, é diferente. Mas estão matando, cruéis. Crueldade terrível está acontecendo. A pessoa prefere fazer o mal. A pessoa se coloca numa condição de inimigo do bem. Você já viu pessoas assim? Você olha para ele, o demônio está ali na cara dele, né? Você olha, você já vê o demônio. Por que você vê? Porque a pessoa é inimiga de Deus, inimiga do bem. A pessoa gosta de perseguir, de fazer, de perseguir o cristão, de perseguir as coisas boas. Gosta de ver o circo pegar fogo. Gosta de ver as coisas acontecerem. Assim, diz a Bíblia, que serão as coisas nos últimos tempos. Inimigos do bem, traidores. Isso aqui a gente não vê, não. Eu vejo. A gente está vendo traição acontecer, não? Toda hora, né, irmãos? Infelizmente. Traidores. Judas foi um traidor, né? Agora, tem traidor de mulher, tem traidor de marido, de esposo, traidor de pai, traidor de filho, traidor de colega de trabalho, traidor de irmão de igreja. Tem traidor de tudo quanto é jeito. Traidor de sociedade. A gente vê assim, que de repente um quer tomar o que é do outro. Não, isso aqui é meu. Vai traindo. Coisas terríveis. As coisas estão acontecendo assim, inconsequentes. Isso aqui é o que, às vezes, você precisa tomar muito cuidado, porque o que você faz tem consequências. E as pessoas que não medem as consequências. Vai fazendo as coisas.
Olha só uma inconsequência terrível. A gente vê, por exemplo, os jovens, como estão sendo inconsequentes hoje. Eles vão para uma balada, né? E namora com um, namora com outro, fica com um, fica com outro, arruma filho com um, depois arruma com outro. Tudo inconsequente. Entrega o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para ser violado. Inconsequente. Inconsequente. Não está vendo a consequência daquilo, pecado contra Deus, pecando contra o próprio corpo. Né? Irmãos, às vezes a gente é inconsequente naquilo que a gente está vendo na televisão. Você que gosta de ver novela, você está sendo inconsequente. Ó, pastor, mas o senhor está pegando muito forte hoje. Irmãos, por que a gente é inconsequente? Porque as novelas que você está vendo está contaminando o teu lar, o teu padrão cristão de vida. Aquilo é padrão do mundo, aquilo é o mundo puro. Aquilo ainda é um padrão maligno, perverso, que está entrando para dentro da sua casa. A pessoa, por exemplo, que gosta de ver pornografia, abriu, escancarou a porta para os demônios, padrão diabólico. A pessoa está sendo inconsequente. Inconsequente. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, elas podem ser muito inconsequentes. Com o que você fala. Né? Se você fala agredindo as pessoas com o propósito de falar mal da pessoa, de levar a pessoa lá para baixo, para aniquilar com a pessoa, você está sendo inconsequente, porque a nossa missão não é levar as pessoas, conduzir as pessoas a morrerem, mas sim a salvar, a trazer vida. Você deve falar para levar a pessoa a crescer, a amadurecer, fortalecer, ser animada na fé, consertar o erro, mas não jogar a pessoa lá para baixo. Tipo a mãe que fala assim, esse filho aí, isso não vai dar nada não. Esse fulano aí, isso aí não vai dar em nada não. Isso são palavras inconsequentes. Uma mãe que xinga o filho está sendo inconsequente. Xingando, falando palavras negativas, profetizando maldição na vida do filho. Inconsequência terrível, irmãos. Assim são as pessoas. E a gente está vendo isso aí, gente. Mãe que não sabe tratar o filho. Aliás, elas não querem nem cuidar do filho. Pariu, deixa para lá. Joga para a avó. Joga na creche. Inconsequente. Então, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que como serão as pessoas, são padrão do mundo, né? Padrão mundano, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ou seja, isso aqui, irmãos, mexe com a gente, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, eu estou pecando, sabe por quê? Pecadinho, né? Tão gostoso. Eu não consigo segurar a minha língua. Ai, que coceira. Então, ó, amigo do prazer, né? Para poder, às vezes, se exaltar, para falar mal, sair bonito ali na foto, perto dos amiguinhos que estão fazendo errado, ele faz também. E aí por diante, eu não vou entrar muito aí não, irmãos. Pelo amor de Deus, isso aqui é terrível. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. A Bíblia fala, e Paulo então fala assim, afasta-te, porém, desses também. Porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Vou abrir um parêntese aqui. Vou falar de algo novo aqui na igreja hoje. Presta atenção. Está com sono? Acorda. Vou falar de algo novo para você aqui nessa noite.
Veja só, irmãos, quando eu estou falando de padrão de cristão e padrão do mundo. E a igreja está se deixando levar pelo padrão do mundo. Cuidado com o que você faz com o seu corpo. Nós não temos direito de violar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. O mundo está aí fazendo todo tipo de marcas sobre o corpo. Todo tipo de tatuagem, colocando todo tipo de piercing. Presta atenção. Se você perguntar para mim, pastor, eu devo fazer uma tatuagem, eu vou dizer para você, não. Se você falar para mim, eu devo colocar um piercing, eu vou falar para você, não. Você não é índio. Você não é índio. Os índios fazem lá porque a cultura deles é diferente. Eles não conhecem o evangelho. Mas você não é índio. E nem você é índia. Então, irmãos, nós não devemos procurar fazer essas coisas. Isso é o mundo que está correndo atrás disso. Não vá atrás disso. Você vai prejudicar você, as tuas portas de trabalho. Você vai trazer consequências para a sua vida, se você já tem paciência. Paciência. Então, presta atenção, irmãos, qual o padrão que Deus tem para a igreja e Deus tem para o mundo? São padrões diferentes. Mas, pastor, que mal tem uma tatuagem? Isso é mundo, irmãos. Isso é mundo. Deus te criou como? Com uma tatuagem? Deus te criou com tatuagem? Então não faça tatuagem. Não faça. Se Deus quisesse você com a tatuagem, Deus teria feito uma tatuagem em você, bem na testa aqui, ó. Pum. Deus já tinha criado você assim. Eu estou falando isso aqui, irmãos, que pelo amor de Deus, parece que o povo de Deus não percebe que nós somos diferentes, gente. O brilho nosso é outro. Nós temos que ter brilho nos olhos. Nós temos que ter um coração diferente. A postura do homem e da mulher cristã é diferente. Ela está no seu interior, na beleza da pureza, da santidade. Isso é que é maravilhoso. Então não siga o padrão do mundo. O padrão moral do mundo é terrível, irmãos. Não existe, o padrão do mundo é não ter padrão. O mundo jaz no maligno, eu tenho falado isso aqui, bastante para você cuidar com isso. Os meios de comunicação, a mídia, está massificando a tal ponto que hoje eles querem convencer que não deve ser mais ter apenas a família tradicional, mas que vamos ensinar, a ter todo tipo de família, porque quem está por trás disso daí é um sistema perverso e maligno. Então começa assim com coisas que aparentemente são simples, não tem muito problema. Começa com tatuagem, começa com piercing, começa com pega-pega, começa com isso, vai com aquilo, e depois começa com a separação, começa com troca de marido, depois vai embora. Isso não tem fim. Isso não tem fim. Olha o que diz as Escrituras, irmãos, vamos atentar para o que o Senhor nos fala aqui através do apóstolo Paulo. Toda espécie de desejos, se deixam levar. As pessoas, aqui ele está falando de mulheres que se deixam levar, por todo tipo de desejo. Elas estão, versículo 7, sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe aquelas pessoas que ela está na igreja faz tempo, ela vai na célula, está sempre aprendendo, mas não põe em prática. Aprendem, mas elas não praticam. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento. Porque o conhecimento que Deus quer para nós é esse. De prática do Evangelho, de vida. É o padrão que Deus tem para nós. E versículo 8.
E assim a semelhança de James e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Eles resistiram à liderança de Moisés. E hoje a gente não vê essas coisas, né? Filhos que resistem à autoridade do pai, né? Pessoas que resistem à autoridade do líder, pessoas que resistem à autoridade pastoral, né? E estão acontecendo isso, né? A Bíblia diz que são pessoas reprovadas na fé. Sabe por quê, irmãos? A fé sem obras é morta. Se você sabe que você deve ser obediente ao seu líder, ao seu pastor, ao seu pai, às autoridades, você deve praticar, porque senão você vai ser reprovado na fé, né? E eles foram reprovados. Contudo, versículo 9, olha o que vai acontecer com essas pessoas. Não irão longe, pois no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria, se manifestará claramente a todos. Então, olha aí, as pessoas que optam pelo padrão mundano, elas não irão longe. O tempo delas é curto. O tempo vai passar, vai chegar a hora da prestação de conta, e a pessoa não terá como enfrentar o Senhor Jesus. Não terá como ter o seu acesso à vida eterna. Porque elas viveram um padrão mundano. Optaram por esse caminho. Escolheram esse caminho. Então, meus irmãos, vamos atentar para os padrões que Deus tem para a nossa vida. Mas Paulo fala aqui, no versículo 10, agora trazendo para o padrão cristão, o padrão de Deus. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Olha aqui o que ele nos fala no começo, nesse versículo 10. Olha, você tem observado meu ensino, os princípios que eu tenho para vocês, a minha teologia, que na verdade é a minha doutrina, o meu procedimento, os propósitos, a fé, a paciência, o amor e a perseverança. Isso nós vimos na vida deste homem. E ele fala para Timóteo, esse é o padrão que eu tenho para você. Esse é o padrão, igreja, que eu tenho para vocês. Vocês precisam atentar para o ensino, vocês precisam ter procedimentos, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança. E Paulo ainda fala assim, ó, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio, Listras, quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Olha aí, irmãos. Este é o modelo, este é o padrão moral, espiritual que Deus tem para nós, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E ele fala assim, versículo 14, tu, no entanto, permanece onde? No ensino que recebestes e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tens aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te, letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então, amados, você conhece as Escrituras, você sabe qual é o ensino, você sabe o que a Bíblia tem para você. O caminho da salvação é esse, né? É você observar atentamente, não foge não saia desse ensinamento. Esse é o padrão que Deus tem para mim e para você, né? Observar atentamente as Escrituras. Ah, mas tudo mudou. Será que as Escrituras mudaram? O ensinamento de Cristo mudou? Não. O que pode conduzir à salvação? Ah, pastor, mas eu posso dar uma voltinha lá, não pode? Você que sabe.
Você que sabe que se você vai dar uma voltinha, onde você vai dar uma voltinha? O que você vai procurar lá com a sua voltinha? Hein? O que você está procurando lá? Ah, pastor, mas agora é moda o pega-pega. Você vai dar uma voltinha lá também? É isso que está escrito na palavra para você? Não é. Como é o namoro? Como é a tua vida com Deus? Né? Então você tem que olhar isso. Irmãos, está difícil hoje. A gente fala para o jovem assim: meu amigo, vem cá. Você não pode andar por aí. Esse lugar, esse caminho aí é perigoso. Se você ficar no pega-pega aí, no rala-rala, com a menina, vai ter neném antes da hora. Não, mas a gente dá um jeitinho, não vai ter neném não. Não demora 5 minutos. Né? Já tem neném. Você está vendo aí como é que está acontecendo, né? Ah, mas não, a gente usa preservativo. Pois é, o diabo deu uma ideia para você, você gostou dela, né? Ah, mas eu não me contive. É melhor você se conter. É melhor você se conter. Guarda-te. Hoje em dia, né, essa história de a mulher ser virgem, o rapaz ser virgem, isso lá fora não existe. Né? Do jovem se guardar, da moça se guardar, não existe mais isso. Alguns dentro da igreja ainda conseguem. Alguns. Ó, se for contar na palma da mão aqui, ó. Ei, tem mais alguém? Não sei. Achei um. Por que isso, irmãos? Eu não estou aqui para dar lição de moral nem nada, mas de onde vem esse padrão? De onde vem esse padrão? É das Escrituras? Não. Não é, irmãos. Não é. Não é das Escrituras. Isso é do mundo. Isso não é para nós. Não é para você. O lugar de refúgio, de salvação, é realmente atentar para os ensinamentos do Senhor Jesus e pô-lo em prática. Então, nós não podemos ser essas pessoas que aprendem sempre, como diz aqui, mas não conseguem chegar ao conhecimento. O que está acontecendo conosco? Que aprendemos sempre, mas não chegamos ao conhecimento. Temos que chegar. Temos que chegar. Irmãos, no dia que Cristo vier, meu amigo, isso aqui vai virar um negócio. A Bíblia declara que até nas casas, no trabalho, que onde estiverem dois, um vai ser levado, o outro vai ficar. Olha só, se dentro de casa vai acontecer isso, com a igreja vai acontecer isso. Alguns que estarão dentro da igreja, frequentando as igrejas, não vai encontrar o Senhor Jesus. Alguns não vão encontrar, porque não estão nem aí com o que diz a Bíblia. Não estão nem aí com o que o Senhor Jesus, não tem temor no coração. Então, você acha que Deus vai ficar, pelo amor de Deus, faz isso não. Você sabe que eu preciso de você muito. Dá um jeitinho, muda de ideia. Deus, irmãos, Ele diz, olha, eis que ponho diante de ti o bem e o mal. Escolhei o bem e vivei. Ora, Deus põe a igreja, Ele usa a igreja para a gente estar aqui, ministrando a palavra, orientando. Deus já está dando, a graça está aí,
para você desfrutar dela. Mas cuidado, não faça da graça uma libertinagem, né? E ele diz assim, porque desde a infância, versículo 15, sabes as sagradas letras que têm poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ao padrão aqui, ó, que Deus tem para nós, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno padrão para realizar todas as boas obras. Amém, igreja? Glória a Deus. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Eu quero ler aqui no telão. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Para um pouquinho, deixa aí nesse versículo um pouquinho. O Senhor Jesus fala do fermento. Ele fala assim, um pouquinho de fermento, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Sabe, irmãos, não tem jeito. Nós temos que tratar o pecado como pecado, o mal como mal. Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Sabe o que é isso? Se você brincar com o pecado, todo o teu corpo será contaminado. A tua alma será contaminada. Sua casa vai ser contaminada. Não brinca não, viu? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Põe um pouco de fermento na farinha lá na massa. Você sabe o que acontece, né? Fala comigo, igreja. Cresce, né? Um pouco de fermento. Vamos, igreja. Pouco de fermento. Quando você lembrar do pecado, fala, não, um pouco de fermento. Longe de mim. Verso seguinte. Livrem-se do fermento velho, para que sejam a massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado, sacrificado, para poder tirar o fermento maligno, mal da sua vida. Esse que faz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nosso corpo diz aqui, 1 Coríntios 5, 19, pula para o versículo 19, 1 Coríntios 5, 19, versículo 19. Não tem? 2 Coríntios 5, 19, então? Não? Anotei errado aqui, então. Deve ser 6,19, então. Põe lá, 6,19. Esse aqui. Eu anotei errado. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Aí é interessante, né? Porque ele termina assim, ó. Vocês não são de si mesmo. O corpo de vocês não pertence a vocês mesmos. Ok? Acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Sabia que você é o santuário? O santuário não pode ter nenhuma escuridão dentro dele. Não deve ter nenhuma mancha, nem um pouquinho de fermento. Amém, irmãos? Amém? Esse é o padrão que Cristo tem para nós. E para
chegando agora no final, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de toda imoralidade sexual. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Ali, a santificação, que você seja santificado. A palavra diz, Deus quer ensinar para nós que nós somos separados, nós somos do Senhor. Esse é o padrão. Vamos aprender qual é o padrão que Deus tem para nós? A santificação. E a santificação é o seguinte, que nós fomos separados para Deus. Nós saímos do mundo e viemos para Deus. Então nós não podemos brincar com as coisas do mundo, tá? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E para encerrar, Romanos 12, versículo 1 e 2, que você já conhece muito bem. Versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, ou provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se amoldem ao padrão deste mundo. Existem dois padrões, do mundo e o de Deus. Se você optou por seguir a Jesus, o padrão que Ele tem para você é totalmente diferente do mundo. Um é averso ao outro. Um não pode andar com o outro. Não dá para andar de mãos dadas. O padrão de Deus e o padrão do mundo não anda de mãos dadas. Não tem casamento. Não tem namoro. O padrão de Deus para nós é não se amoldar com o padrão do mundo. Não tomeis a forma deste mundo. E Deus tem para mim e para você, para a igreja dele, um padrão de excelência, padrão de vida, um padrão de santidade, de consagração, como eu tenho falado aqui, de entrega para serviço do Senhor. Portanto, amados, é isto que o Senhor quer para a sua igreja, para a minha vida e para a sua vida. Quem vai refletir a respeito disso? Você. O Espírito Santo, a palavra de Deus está falando ao seu coração, que os homens que optam por o caminho, o padrão deste mundo, eles não irão longe. Eles estão enganando e sendo enganados. E há uma força maligna, um sistema maligno, tentando afastar os filhos de Deus do caminho de santidade, de entrega, de consagração. Mas o Espírito Santo te fala com você e Ele quer te levar mais perto do Senhor. Amém? Os que se inclinam para a carne, inclinam-se para a morte. Inclinam para a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Senhor, se inclinam para a vida. Irmãos, fique em pé no seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa mais para encerrar para você, com você em pé, para você não dormir. Deus conhece o seu coração e o meu também. E às vezes, irmãos, mesmo a gente estando na igreja, a gente não está vivendo uma vida de santidade. Você sabe que às vezes você não está assim. Você tem se deixado levar por coisas que Deus não aprova, que o Espírito Santo já falou com você. Só que chega uma hora que o Espírito Santo, ele não fala mais, porque ele respeita você. Ele te respeita. E a gente é que tem que falar, não, peraí, chega disso. É hora de eu andar com o Senhor.
Esse é o padrão que eu quero para a minha vida. Eu quero é Cristo, eu quero andar com Ele de verdade. Eu quero viver com o Senhor. Eu preciso estar preparado. Eu quero encontrar com o Senhor. E eu não quero ter que me envergonhar o dia que o Senhor me chamar. Eu não quero nesta vida também envergonhar o nome de Cristo, porque é o que muita gente tem feito. As pessoas olham e falam assim: ah lá, ó. Ah lá, ó. Não é assim que as pessoas falam? Ah lá, ó. Olha aquele ali, ó, que vai lá na igreja Edificando em Cristo de Guarulhos. Está vendo aquela lá? É da Edificando em Cristo lá de Guarulhos. Veio aqui na loja, comprou, ó. Dá até volta no quarteirão. É bonito isso, irmãos? Não, né? Mas quando as pessoas olham e vê beleza de Cristo, sinceridade, pureza, verdade, isso abençoa, né? Então escolha isso. Se o Espírito Santo tem falado com você, faça uma oração ao Senhor, chamar os irmãos do louvor aqui. Quem fala conosco é o Espírito Santo, viu, irmãos? E quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Faça como Davi fala assim: Senhor, sonda o meu coração. Feche seus olhos se você puder. Baixe sua cabeça. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é as pessoas serem confrontadas, o Espírito Santo falar e a pessoa não se curvar. Nós temos que nos curvar, nós temos que nos render ao Senhor, nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito. Faça um propósito: Senhor, eu escolho o padrão do Senhor para a minha vida.